Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferrer e você está no canal Além da Fé. Saiba que é uma honra e um privilégio muito grande receber você que está aí no norte, no sul, no leste e no oeste do Brasil. E você que está fora do Brasil, por gentileza, receba o meu fortíssimo abraço, tá? Bom, hoje falaremos sobre um tema importantíssimo, essencial, fundamental. Olha o tema: a farsa do sacrifício de Jesus Cristo. Entenda porque o cristianismo é uma fraude e Jesus Cristo é um impostor, tá? Então, se você gostar deste conteúdo, eu vou pedir a você encarecidamente, por favor, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, seja membro deste canal e ative o sininho das notificações, pessoal. Vou te pedir também encarecidamente, gente, olha, de verdade, me ajuda nesta causa. Sabe, não é fácil carregar todo o peso dessa responsabilidade sozinho. Então, se você puder, por favor, seja membro deste canal e nos ajude, nos apoie, nos dê uma fortaleza, seja um ombro amigo pra gente, seja um refúgio para nós. Porque não é fácil estar aqui na sua frente, produzir conteúdos como esses, não é fácil. O canal Além da Fé, ele se manifestou para desfazer as mentiras e as obras maléficas das religiões. O nosso trabalho é esse, você conhece, é um trabalho de enfrentamento. Por isso, nos apoie, nos ajude a financiar esse projeto, tá bom? Bom, vamos chamar a vinhetinha e logo já voltaremos para o tema. É VaptVupt. Vamos nessa. Você sabia que Jesus é só uma personagem fictícia? Isso é tudo mentira. Eles não existiram. Tudo é alegórico. Tem mulheres sendo apedrejadas e enforcadas. Se a gente não usa um neurônio para pensar, eu falo, se você vê alguém ressuscitando morto, foram dizimados de forma covarde e extremamente brutal. Além da Fé com Jason Ferrer. Bom, pessoal, é uma coisa impressionante como muitas pessoas acreditam em Jesus. Muitos acreditam em Jesus como o quê? Como um Salvador. A maioria das pessoas, até canções são feitas como Jesus Salvador, como aquele que redime. Também, Jesus ele é conhecido como uma pessoa que faz uma ponte, né? No caso, o mediador. Jesus ele é a ponte, ele é o caminho que leva a Deus, ele é o acesso a Deus. Né? Dizem que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. São vários adjetivos que são colocados dentro dessa figura mística que nunca aparece, que nunca te socorre, que só faz coisas invisíveis e espirituais por você. Agora, a pergunta que realmente não quer calar e que não pode se calar é como que o telespectador, você que está aí do outro lado, como que você pode acreditar numa figura assim? Sabe, calma, é só você olhar para o fundo dos meus olhos e perguntar e dizer para mim como que você pode acreditar numa coisa dessa? Qual é a graça ou qual é o crédito de acreditarmos em obras ou feitos totalmente invisíveis? Né? Alguém me diz, olha, Deus te abençoou com toda sorte de bênçãos. Abençoou como? Como que Deus pôde me abençoar com todas as sortes de bênçãos se a minha vida continua sendo a mesma vida ou uma pior vida? Dizem que Jesus é o Salvador. Mas Jesus me salvou do quê? É isso que eu gostaria que você me respondesse. Do quê? Ele me salvou de quem? De onde? E me salvou como? A pergunta que não quer calar: qual é a prova que você tem que tal pessoa, ela te salvou? Como que Jesus te salvou? Você não entende isso até agora? Você não entende que você faz parte de um sistema e que esse sistema colocou na tua cabeça que você tem que acreditar num judeu. É um judeu de 33 anos que dizem que morreu por você. E que você agora tem vida através dele, sendo que você que está aí do outro lado. Se você hoje mora numa favela derrubada pro caramba, tá aí o Jacarezinho. Tem pessoas que dizem que Deus salvou e tá lá no Jacarezinho, entre tiros, balas. Outros morando entre os ratos, baratas, percevejos. Outros vivendo o pior dessa terra. Gente, como que pode? É isso, a pergunta que eu faço é essa. Como que alguém pode acreditar num judeu de 33 anos que foi um grande revolucionador e essas pessoas acreditam que esse cara era Deus e que esse cara é o criador dos céus, da terra, do tempo, do espaço, da matéria, da imatéria, de tudo que existe no universo. Um homem que veio de carne e osso, sangue, e que veio do céu.
Isso é falta de criticidade, pessoal. Não é possível coisa dessa. Não é possível que você que está aí do outro lado, você acredite numa coisa dessa. Tudo bem, vai. Eu também já acreditei. Tá, tudo bem, já acreditei. Já passei por isso daí. Eu já passei por essa imundície mental, aonde precisa fazer uma desintoxicação. Porque não é possível coisa dessa, gente. Como é que você acredita num Deus que não é teu? Você acredita num judeu, não é Brasil, não é um brasileiro. Você acredita na nação que é Israel, que não é Brasil. Você acredita num Deus deles, feito por eles, para eles, e você acredita numa baboseira dessa e ainda estende a bandeira de Israel na tua casa, ou no teu carro, na tua moto, ou nos teus bens. Eu não entendo, não adianta. É incompreensível, ainda que você diga que as coisas do Espírito, olha, tá vendo aí? O Jason tá dizendo que ele não entende. Se ele não entende é porque ele não entende as coisas do Espírito. Aí eu pergunto, você que tá do outro lado, entende? Não entende. Cara, você diz pra mim que Jesus é o mediador. Aí eu pergunto, ele faz mediação entre o quê? Eu não consigo sentir, eu não consigo ver, eu não consigo ouvir, eu não consigo perceber essa mediação. E o que é que ele media? O que é que ele remedia? Ele te dá acesso ao Pai, mas de que forma? Eu pergunto, de que forma você tem acesso ao Pai? Você não percebe que isso é ficção não, cara. Você não percebe que isso tudo é uma malandragem hermenêutica e exegética? Você não percebe que isso tudo é só uma história para boi e para gado, que é a ovelha, dormir e se conformar? Você não percebe que isso tudo é conformismo para acabar com a tua, para desenvolver ainda mais a tua resiliência? Para você não pensar? Eles não querem pensador, cara. Eles querem que você acredite no Jesus que deu acesso ao Pai. E que acesso você tem ao Pai, cara? Você é um cara tão quanto qualquer outro ser humano que vive lá na Índia, que vive lá na África, e você se sente superior, dizendo que Jesus é o teu caminho porque você agora tem acesso ao Pai. Cara, deixa de mentir para você mesmo. Você é um mentiroso de você. Eu quero mostrar para você que essa farsa desse sacrifício de Jesus é uma mentira. Não houve ninguém para morrer numa cruz do Calvário, para ressuscitar, para perdoar os teus pecados e para dar acesso, para que você possa ter acesso direto ao Pai. Aí vem, recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, com 3 pontos de safena. Coração transformado. Coração que é inspirado por Jesus. É como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo. Te perdoo, meu irmão. Aí quem tá te perdoando aí, né, é o Edir Macedo, é o Silas Malafaia, o Valdemiro Santiago, é o Agenor Duque, roubando tudo que você tem, tirando tudo que você tem. E te perdoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Aí vai aquele bando de otários dando as mãos, né? Somos povo, e assim bem ajustados, completamente ligados, alguma coisa assim, né? Unidos, vivendo em amor. Aí eu penso logo, quando falo em vivendo em amor, né? Aí eu penso logo na Flor de Lis, né? Vivendo em amor, uma família. Vivendo um compromisso, é ficção. No grande amor de Cristo, eu preciso de ti. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão. E aí vai, meu irmão, vai nessa punheta toda. O cara acredita nesse negócio. O cara acredita que ele está sendo visitado por uma entidade espiritual, que ele tem acesso ao Pai, que ele recebeu um novo coração. Você não entende que tudo isso é poesia não, meu irmão? Meu irmão, peraí. Minutinho. Você não entende que tudo isso é uma poesia, meu irmão? De verdade, você não entende isso não? Você não entende que não existe Jesus do outro lado aí para te ajudar, para te amparar? Tu não percebe isso não? Tu não percebe que quando você clama, quando você quebra uma perna, você vai direto correndo igual um foguete, igual a bala. Você vai na velocidade da luz. Para os médicos. Tu não percebe isso não? Tu não percebe que esse teu Jesus não te ajuda em absolutamente
absolutamente nada. Ainda dizem que Jesus é a verdade. Eu pergunto, que verdade é essa onde ninguém consegue entender ninguém dentro do cristianismo? Aí eu pergunto, qual é a igreja verdadeira? Tu sabe qual é a igreja? Não é o caminho? Não é a verdade? Com quem está a verdade? Com os católicos ortodoxos? Com os católicos romanos? Com os protestantes luteranos? Com os batistas? Com os presbiterianos ou com os anglicanos? Será que está com os adventistas? Ou será que está com os mormons? Será que está com a Congregação Cristã no Brasil? Ou será que está com a Testemunha de Jeová? Onde está essa verdade? Ninguém sabe essa verdade. Aí dizem que Jesus morreu para que tenhamos vida. Eu pergunto, que vida é essa que ele morreu para nos dar, cara? Ele te deu vida. Ah, mas a vida que Jesus me deu é uma vida espiritual. Primeiro eu dou tudo que eu tenho para o pastor. Depois você tem vida espiritual? Porra, tu não percebe que tu tá sendo enganado, cara? Aí dizem que Deus deu uma vida. Aí quando você vai agora falar com esse crente para saber aonde está esta vida, ele diz que a vida é invisível. Ele diz que a vida é só depois da morte. Olha que legal, um cara que morreu para que você não morresse e agora vem alguém espiritualizar essa morte. Ora, se o cara morreu fisicamente, é porque ele morreu literalmente, para que você tivesse vida e vida com abundância literal e fisicamente. Agora, essas coisas não acontecem porque você está acreditando no falso Messias. Você está acreditando num mentiroso, você está acreditando num esquizofrênico. Cara, esse Jesus que está aqui é um esquizofrênico. Você nunca percebeu isso? Cara, eu convido a você, dá uma olhada num vídeo meu, num vídeo que eu tenho aqui na internet, chamado A Farsa da Volta de Jesus. Volume 1 vai aparecer para você. Volume 2 vai aparecer também. Eu gostaria que você desse uma olhada nesse vídeo, que você compartilhasse o máximo que você pudesse, porque eu vou te mostrar que Jesus mentiu para você. Nada dessas coisas que esse tal Jesus, ou Yeshua, ou Yeshua, ou Jesus prometeu, nada se cumpriu. Uma vírgula não se cumpriu em nada. Nada. Aí eu pergunto, que vida é essa que Cristo nos deu? Se a morte vem, cara, a morte vem e ela derrota essa vida que nós temos sem a menor dificuldade. Como é que você pode dizer que esse teu Jesus venceu a morte? Cara, você não pode ser um analfabeto funcional a ponto de ser tão discrepante quanto ao que você diz, quanto ao que você afirma. Como é que você diz que você tem um Deus que morreu para salvar você e que ele venceu a morte através da sua morte? Se ele venceu a morte, o que a morte está fazendo por aqui ainda? Não entendi até agora o que ela está fazendo por aqui. Ah, é porque eu preciso morrer primeiro, mas ele não pagou o preço. Se ele pagou o preço, ele não pagou, você não deve. Se ele pagou, coloca um se bem grandão entre colchetes aí, tá? E coloca, se ele realmente pagou o preço, você não deve mais preço a alguma morte. Você não deve mais nada. E ainda as pessoas dizem que esse tal desse Jesus, ele é o juiz dos juízes. Aí eu te pergunto, cara, qual juiz em sã consciência? Que juiz é esse que não pune o corrupto, que não pune um homicida, o estuprador, o injusto, mas às vezes condena à prisão um pai de família de forma injusta? Quer dizer, as pessoas dizem que esse tal desse Jesus, ele também é o advogado dos advogados. Aí eu pergunto, cara, quando chega um processo na tua casa, chega um processo assim, você corre para quem? Me responde. Peraí. Tu corre para quem? É para o teu advogado espiritual e invisível, imperceptível, intangível? Ou tu corre para um advogado de carne e osso e mostra para esse teu advogadozinho de merda que essa merda não existe, só existe na ficção? Para onde que você corre? Me fala aí. Só para eu ter uma ideia. É para o homem que você corre, é para a mulher que você corre, é para o físico que você corre, é para o material que você corre. E eu te pergunto, para que serve um advogado, dois advogados? Só para fazer letra de música?
É só para fazer tocar nas emoções das pessoas? Se não funciona, para que você precisa ter um advogado desse que não serve para uma vírgula, cara? Não é possível que eu vou ver uma geração quanto essa desenvolver filhos e ensinar essa porcaria para seus filhos, para alienar seus filhos. Que advogado é esse que só resolve problemas e causas invisíveis? O cara só resolve problemas mágicos, só resolve problemas espirituais, problemas que são inalcançáveis, problemas subjetivos. Como é que eu vou acreditar numa coisa dessa? Aí eu pergunto, para que eu preciso de um advogado chamado Jesus, como vocês dizem, se quando eu preciso de um advogado, eu preciso contratar um, meu amigo? Que advogado é esse? Para que serve, cara? Você não entende que isso é o mundo da lua que você vive, cara? Aí o cara chega pra mim e diz o seguinte, fala, olha, Jason, eu tenho um médico dos médicos, e enche a boca, fica desse tamanho, pra dizer que ele tem um médico dos médicos. Aí eu te pergunto, cara, isso é coisa de gente ingênua. Isso é coisa de gente perturbada. Isso é neurose. Isso é psicose. Sabe, não é possível uma coisa dessa. Isso é esquizofrenia, pessoal. Como é que o cara diz que ouve a voz de Jesus, certo? E que diz que ele é o médico dos médicos? Como que uma pessoa pode acreditar na fantasia dessa? Se Jesus fosse um médico dos médicos, crente algum teria plano de saúde. Muito menos ficaria aí implorando saúde, marcando exames, correndo nessas filas aí. Quer que eu te diga uma coisa? Se você for ver, pega uma fila dessa, 3, 4 horas da manhã, chega perto de um hospital público desse daí. Vai lá, só faz um teste, só faça um teste. Vai lá e pergunta para aquelas pessoas que estão na fila do hospital, você acredita em Jesus que é médico dos médicos? Sim, acredito. Fala pro segundo, terceiro, quarto, quinto da fila, o 7º, 8º, 9º, 10º, 20º, 30º, 40º, 50º, o 60º. Pergunta para todos eles, todos vão dizer que acreditam no Jesus que cura. Mas eles estão fazendo o que na fila? Estão fazendo o que lá para se cuidar? É um Jesus que é médico dos médicos, mas que não consegue te informar se teu sangue é A, se é A positivo, se é B, se é C, se é C cedilha, se teu sangue é isso, se teu sangue é aquilo. Um exame de sangue. Esse médico dos médicos. Eu não entendo isso. Como é que eu vou entender um negócio desse? Somente uma pessoa com a mentalidade de ovelha consegue olhar para essas coisas e não duvidar. E não questionar, perguntar pelo menos, porra, realmente, esse cara aí, ele fala a verdade. Ora, meu irmão, se Cristo morreu para me dar vida, que vida é essa que eu tenho? Pergunta-se, faz pergunta. Se Cristo sofreu para perdoar pecados, por que eu ainda sofro por estes pecados? Se você diz que ele é o substituto, você tem ideia do que é um substituto? Eu vou te dizer agora, ó. Substituto é quando eu tiro esse daqui e coloco um outro. Pronto, acabou. Eu não vou fazer sofrer este lápis. Eu vou colocar um outro. Esse aqui vai ser o substituto. Mas o substituto morre e entra num buraco esse aqui também. Eu não entendo uma coisa dessa. Como é que Jesus morreu para salvar a humanidade se perde? Ah, mas isso aí é só depois de uma vida espiritual. Ah, cara, por favor. Ah, isso aí é só depois da morte. Ah, cara, por favor. Para com isso. A humanidade, eu pergunto, a humanidade, ela não teve opção para cair. Ela caiu com Adão. Isso aqui tá aqui na Bíblia, meu irmão. A humanidade caiu com Adão. Não foi isso que aconteceu? Sim ou não, seu teólogo? Então, cara, a humanidade ela tornou-se devedora. Ela se tornou pecadora e excluída por causa do pecado de Adão. Se o sacrifício de Jesus fosse verdadeiro, toda a humanidade seria restaurada, dignificada, restabelecida após a sua morte. Mas isso não ocorreu. Não está ocorrendo. E tudo indica que jamais, nunca ocorrerá. Se Adão pecou e a humanidade foi destruída por causa dele, então essa mesma humanidade deveria ser renovada gratuitamente por causa do segundo Adão. O segundo Adão é Cristo. O primeiro pecou. Então o segundo Adão não pecou. O primeiro fez a humanidade despencar. O segundo veio e fez a humanidade evoluir. E cadê essa evolução?
Se nós pecamos com Adão, nós não tivemos condições de dizer, Adão, você é você e eu sou eu, a alma que pecar, essa morrerá. Mas não, Adão pecou, o pecado original nos afetou. E se nos afetou, a graça de Cristo deveria nos restabelecer. E nos restabeleceu do quê? De nada, meu amigo, minha amiga, de nada. Cara, Adão, por causa do pecado de Adão, todos morreram. Assim como em Adão não tivemos escolha para pecar, nós não deveríamos ter escolha para sermos contemplados e alcançados pela graça de Jesus. Só que essa matemática não funciona porque você está diante de um falso profeta. É só você pensar, rapaz, é só você raciocinar. Não deveríamos ter que aceitar ou não esse tal desse perdão ou restabelecimento da graça, mas sermos agraciados independentemente de nossas escolhas, porque não escolhemos pecar com Adão. É isso que eu gostaria que você entendesse. Se toda a humanidade involuntariamente pecou em Adão, ela deveria ser completamente restituída em Cristo, que é o segundo Adão. Tá? O pecado de Adão, ele trouxe morte, ele trouxe sofrimento, dor, egoísmo, transgressão, natureza pecaminosa e destruição. Tudo bem, vamos lá, aceitamos isso. Então a graça de Jesus Cristo deveria nos devolver tudo isso. Deveria restituir imediatamente tudo isso que perdemos em Adão. Mas não aconteceu, tá? Não foi, cara, não foi a nossa culpa pecarmos em Adão. Assim não deveria ser o nosso merecimento a salvação. A graça deveria ser gratuita. Deveria ser desse jeito. Ah, Jason, mas a graça é gratuita. Sim, verdade. Todos deveriam ser salvos, independentemente de suas escolhas. Todos deveriam ser regenerados. Todos deveriam ser regenerados, santificados, justificados, apresentados ao Pai e deveria estabelecer aqui na terra o paraíso. O Adão não perdeu o paraíso? Cristo não resgatou o paraíso? Ah, mas aí é só pra quem aceitar, né, Jesus? Por favor, cara, eu não tive escolha para pecar com Adão, então eu não devo ter escolha para restabelecer o paraíso aqui na terra. Ah, mas você não quer o paraíso, você não quer aceitar Jesus. Eu também não queria pecar em Adão e pequei. E aí? Por gentileza. Agora você sabe que o seu Messias, que o seu Cristo, que o seu ungido é um falsíssimo de um caloteiro mental? Aí você quer dizer agora que essa graça foi estabelecida, mas foi estabelecida virtualmente. Olha que lindo. Foi estabelecida gratuitamente, mas espiritualmente. Você pode ver? Não. Você pode sentir? Não. Você pode ver os efeitos dessa graça? Não. Você pode, pelo menos, sentir o gosto dessa graça? Não. É só depois da morte. Aí você quer me achar, aí você quer me chamar de burro, aí você quer me chamar de cristão, aí você não me ganha. Por favor, mostre para mim onde está a sua graça. Mostre para mim se Jesus realmente morreu. Cadê o pecado que ele tirou de você? Cadê a tua santidade? Cadê a tua justificação? Cadê a tua regeneração? Cadê a tua imortalidade? Não tem. Por que não tem? Porque nada dessas coisas acontece. Você está acreditando num falso profeta. Então, se Cristo morreu para nos salvar do pecado de Adão, então o feitiço e a maldição do pecado deveria ter sido extinto ou extintos com a morte de Jesus. Se havia uma maldição sobre você ou sobre a humanidade, essa maldição foi quebrada. Cara, foi quebrada. Não existe mais encantamentos, não existe mais maldição, não existe mais condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então pronto. Então cadê esse cancelamento dessa condenação? Cadê essa vida restaurada? Não tem vida restaurada. Sabe por que não tem? Sabe por que tu ainda continua comendo carne de porco? Tu ainda continua comendo aí, matando para comer? Porque tu é um bicho como qualquer outro. Só que é um bicho religioso. Trocando em miúdos, isso quer dizer que na consumação, quando ele disse, Pai, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Na entrega do Espírito de Cristo ao Pai e na ressurreição de Jesus, a morte, o sofrimento, a dor, o egoísmo, a transgressão, a destruição e os efeitos da natureza do pecado deveriam ser
feitos. Acabou. Você não ia sofrer mais, tá? O que Adão perdeu de forma espiritual, de forma mental, intelectual e física, Cristo deveria devolver tudo de igual forma. E não devolveu. Agora é muito fácil os teólogos dizerem que toda a obra do diabo, do mal e do pecado foram desfeitos de forma espiritual. Aí é fácil. De forma invisível, de forma imaterial. Ah, você não pode ver. Aí os teólogos dizem que você não pode ver essa obra, porque essa obra Cristo fez, mas fez de forma muito invisível, é o mágico. Ele desconstruiu tudo, você ainda continua se arrombando, você ainda continua sofrendo pro cacete, mas ele morreu para te salvar. E você tá morrendo aí. Então por que você morre? Não precisaria morrer. Então quer dizer, com a morte de Jesus, você seria revestido de incorruptibilidade. A sua natureza seria outra, você seria totalmente transformado. Mas isso não aconteceu. Agora é fácil os teólogos abrirem a boca e a Bíblia para dizer que todas essas coisas serão entregues. Mas entregues quando? Depois da morte. Sempre depois da morte. Nunca agora. Eles não conseguem provar nada. Agora não. Depois da morte, sim. Aí depois da morte você vai ter juízo. Aí você vai ter bênçãos. Aí você vai ter Ferrari. Aí você vai ter Porsche, BMW, Rolls Royce. Aí você vai ter Mercedes-Benz. Aí você vai ter tudo. Você vai ter tudo. Ouro, prata, jaspe, tudo. Agora você pague seus impostos agora em vida. Sofra pro cacete agora em vida. Sabe? Dê o que você puder dar ao pastor e ao padre e ao espírita em vida para você ser recompensado depois, meu amor. E você acredita, né? Porque você é burro. Desculpa. Você não tem senso crítico. É isso. Cara, isso daí me cheira a cilada, a desonestidade, a estelionato, a engano. O que faz sentido o sacrifício de Jesus? Nenhum sentido faz. Porque os efeitos catastróficos do pecado não cessaram. É fácil isso. Esse trocadilho é muito fácil. Os efeitos da maldição e do pecado continuam, Brasil. Continuam. Se Adão morreu fisicamente por causa do pecado, Cristo deveria nos devolver a vida física pela graça. Não nos devolveu. Então que morte foi essa? Para salvar o quê? De quê? Então essa regrinha matemática é bem simples de resolver. Ora, um exemplo. Jó perdeu tudo. Deus lhe deu tudo de volta. Jó tinha 10 filhos. Deus lhe devolveu 20 filhos, o dobro. Tudo que Jó perdeu fisicamente, Deus lhe restituiu fisicamente. Isso é lógica. Agora, uma coisa é fato. Isso não aconteceu com a morte de Jesus Cristo, não aconteceu. O seu Jesus que você acredita aí não aconteceu. 2000 anos se passaram, Brasil. 2000 anos depois. E todas as promessas do suposto Messias falharam. Se Adão, vou repetir, se Adão pecou e morreu, Cristo não pecou e morreu para que não morrêssemos. O castigo estava sobre ele. Agora, a paz deveria estar sobre nós. Pelas suas pisaduras, deveríamos ser sarados e não somos, Brasil. Ora, o diabo não deveria nos cobrar por uma conta que já foi paga no Calvário. Veja bem, se o diabo chega e me cobra por uma conta que Jesus pagou, isso quer dizer que Jesus não pagou essa conta, Brasil. Eu estou correto no meu pensamento, sim ou não? Ou será que tem alguma coisa errada comigo aí? Será que tem? Será que tem algum problema hermenêutico aqui? Ou será que os crentes realmente não têm olhos para ver porque não tem crítica? Cara, se ainda sofremos com a dor, se ainda sofremos com tormento, com enfermidade, com sofrimento e com a morte, isso é uma prova cabal de que não houve oblação. Quer dizer, não houve nenhuma oferta ou oferecimento a Deus. Isso quer dizer que a oferenda feita a Deus não foi recebida, não foi perfeita, não teve significado algum. A maldição, o encanto, o feitiço deveriam ser quebrados, Brasil, e não foi. É isso que eu estou querendo te dizer.
Na verdade, nós estamos do mesmo jeito como se Jesus nunca tivesse morrido numa cruz por nós. É da mesma forma que nós estamos. Então a pergunta é essa: de que forma? Eu pergunto, de que forma Jesus pôde ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se os efeitos do pecado continuam, pessoal? Então, se Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, cara, se alguém está morrendo afogado, por exemplo, e o outro alguém salva, como que essa tal pessoa continua morrendo afogado? A pergunta é essa. Se alguém vive sob a maldição, isso quer dizer que Jesus não cumpriu sua missão. Ou ele foi um falso profeta, ou um falso messias, ou um doente mental esquizofrênico. Desse jeito, ó, que você anda, ó. Desse jeito que você anda. Então eu tenho que falar de Bíblia para você entender, porque não é possível. A lógica é essa: o pecado destruiu. A graça deveria regenerar. Cara, essa ideia de maldição, de feitiço, encanto, de magia, a gente pode ver nos filmes, nas literaturas. Por exemplo, só para você ter uma ideia, A Bela e a Fera. Você vai ver um exemplo muito nítido de quebra de maldição. Somente o beijo de um amor verdadeiro restauraria tudo no mundo da fera. Toda a obra de feitiço foi quebrada, foi desmanchada por causa de um beijo de amor. Você pode ver A Bela e a Fera, né? As pessoas foram transformadas em pires, outros transformados em xícaras, né? Outros transformados em móveis. Quem não viu Bela e a Fera? Outros foram transformados em objetos, mas por causa de um beijo de amor. Aí a Bela conseguiu restaurar tudo no mundo da fera. E todos aqueles que eram pires, outros que eram um cômodo, outros que eram um armário, outros que eram um abajur, se tornaram pessoas, voltaram a ser o que era. Então isso é o que a gente diz: se Cristo morreu para nos salvar, ele nos provou o seu amor morrendo e se sacrificando por nós, toda a maldição deveria acabar. Mas se não acabou é porque é uma ficção, Brasil. Você compreende isso? Você está estudando aqui dentro, isso aqui é um livro de Harry Potter. Eu acho que o livro de Harry Potter ainda chega a ser melhor. É só você observar bem. No filme agora, a Branca de Neve, para ela acordar, o príncipe precisou dar um beijo nela e tudo voltou ao normal. Ela voltou a ter vida novamente. Lá em Malévola, a Malévola, se você for ver esse filme, por exemplo, Malévola lançou um feitiço sobre a Aurora, a filha do rei, onde aos 16 anos de idade ela espetaria o dedo numa roda de fiar e adormeceria. E só acordaria quando recebesse o beijo de um amor verdadeiro. Aí Malévola, ela acaba beijando a Aurora, ela reconquista as suas asas, ela restitui o seu poder e tudo volta a ser como era antes. Cara, esse raciocínio de bênção e de maldição não é difícil de entender, Brasil. Se Cristo foi, de fato, o segundo Adão, então tudo deveria voltar como era antes. Ou seja, o paraíso deveria ser devolvido a nós e nós deveríamos ser imortais. Mas nada dessas coisas aconteceu. Aí eu pergunto, por quê? A pergunta é, por que disso não aconteceu? Porque toda a história cristã não passa, Brasil, de uma ficção. Você está acreditando numa ficção, isso não ocorre. Agora é evidente, tem muitas pessoas por aí que dizem que Cristo realmente morreu e renovou tudo. Só que só poderemos ver e ter acesso a essas coisas depois da morte. Olha o engano aí. Olha onde que você se lasca acreditando nesses caras. É aí, Brasil, onde está a pegadinha do cristianismo. Quer dizer, ele quer transformar todas as coisas em invisíveis. Quer transformar tudo em espiritual, tudo em intangível. E você tem que acreditar nessas coisas. Só que não deveria ser assim. Você está me compreendendo até aí, não tá? Porque vamos recalcular, vamos matematizar esse problema. Se nós tínhamos um paraíso físico, uma perfeição física, um mundo perfeito e físico, logo, essas coisas físicas deveriam ser entregues para nós depois do sacrifício de Jesus. Mas isso não ocorreu. Tá todo mundo aí dizendo que Jesus ressuscitou, que ele fez um ótimo sacrifício, tá tudo certinho, tá tudo ok.
por que eles querem te vender isso? É para mexer na tua mente e para mexer na tua carteira, Brasil. É só isso. Não existe sacrifício, Jesus não morreu, ele não ressuscitou, não existe evidência nenhuma, primeiro, da sua ressurreição. Não existe uma evidência a não ser no livro. É aqui onde Jesus anda sobre as águas, é aqui onde ele faz o milagre, é aqui onde ele faz tudo. Na vida real, nada desse acontece. Isso prova que o cristianismo é uma religião fracassada e que Jesus, esse Jesus dos evangelhos, foi o maior farsante da história humana. Tudo na religião é místico, é mágico, é invisível. Não existe nada de transparente na religião, nada que prove nada. Não existe prova ou evidência alguma. Apenas suspeita, apenas suposição, conjectura, tese, estimativa, proposição, apenas uma dedução, Brasil. Tá bom? Desejo a todos vocês um fortíssimo abraço e eu espero de todo o meu coração que essa aula de hoje sirva para que você possa construir mentalidade. O Brasil precisa crescer. O Brasil precisa jogar isso aqui no lixo. Um abraço para você. Tchau, tchau.